Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Abençoamos seu santíssimo nome por nos trazer. Obrigado pelo seu povo que está sempre pronto, sempre aberto para aprender da palavra e estudarmos juntos. Pedimos, Senhor, que esta noite alcance as nossas vidas com a sua palavra em nome de Jesus. Dê-nos o entendimento, dê-nos a iluminação. Oramos, Senhor, que a revelação da sua palavra faça um profundo e grande impacto, um impacto inesquecível em toda a vida, em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus oramos. Por favor, abra a sua Bíblia comigo, Marcos 11. Hoje estamos vendo o Marcos 11, a partir do versículo 1 até 11. Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betefagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para quê? E foram e encontraram o jumentinho preso, fora da porta, entre os 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai David, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Esta passagem nos diz sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Atualmente, muita gente estava esperando a redenção em Israel, estavam esperando da vinda do reino, e alguns deles expressaram o conhecimento, a revelação que eles tinham, e afirmaram que este é o rei de Israel. Isto é, de acordo com a profecia do Antigo Testamento. E o que estamos lendo hoje, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é algo que era esperado no Antigo Testamento. Quando olhamos para o livro de Sefanias capítulo 3, a partir de 15, nos fala sobre a expectativa. O Senhor tinha tomado o juízo, o Senhor afastou os teus juízes e exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu
não verás mais mal algum. Então eles estavam esperando que o rei viria. Este rei é o Messias, este rei é o Cristo. Estavam esperando que um dia viria e entraria em Jerusalém e eles saberiam da libertação dos seus inimigos, já tinha chegado. Zacarias nos diz que iria acontecer desta forma. Zacarias 9, 9. Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um asninho, filho de jumenta. Poderás ver que isto é uma figura exata daquilo que aconteceu quando Jesus entrou de forma triunfante em Jerusalém. Algumas pessoas também o reconheceram, mesmo antes deste tempo, que ele era rei de Israel, é o rei de Israel, que iria vir, iria lhes libertar, iria lhes redimir, iria lhes salvar, o rei de Israel, que vai entrar de forma triunfante na cidade. Veja a afirmação de que Jesus é o Messias, é o Senhor, era conhecido e afirmado como rei de Israel. João capítulo 1, 49. João 1, 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O Filho de Deus é o Rei de Israel. Mateus capítulo 21, o Rei de Israel. A entrada triunfante, entrada vitoriosamente em Jerusalém. Mateus capítulo 21, 4 e 5. 4 nos diz, versículo 4. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Poderás ver que isto foi profetizado, que o rei de Israel, o rei, o Senhor Jesus, o rei, o Messias, iria reinar, ia entrar triunfantemente na cidade de Jerusalém. Qual é a descrição deste rei que havia de entrar? Vamos ver Isaías 35, 4. 35, 4 diz assim: Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Veja lá isto, ele virá e vos salvará. E o tempo agora tinha chegado, em que Jesus entrou na cidade de Jerusalém e clamaram: Hosana, Hosana, filho de Davi, ao nome daquele que vem no nome do Senhor. Esta noite vemos nesta passagem que nos diz a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. 3 partes vamos considerar, assim que olhamos as passagens. 1, a predita chegada do rei. Muitos tinham vindo, mas não puderam salvar, não puderam redimir dos seus pecados, do seu sofrimento, do seu cativeiro, da escravidão, da sua depravidade, da opressão do governo real. Mas o rei chegou. E isto foi predito mesmo antes dele chegar. Ponto número 1, a predita chegada. Ponto número 2, a visão aprovada
Ele tinha lhes dito que iria a Jerusalém, que o Filho do Homem seria entregue aos gentios e aos judeus, seria traído, haviam de lhe matar, havia de ser enterrado, e no terceiro dia ele iria ressuscitar. Este é o rei confiável, é aquele que veio, que viria para reinar em Israel, não só em Israel, mas em toda a terra. Mas o que estamos vendo hoje, nesta passagem das Escrituras, é a visão da aprovação de Deus, de que este é o rei confiável. 2. A visão aprovada. Ponto número 3. Este é o rei triunfante, mas ele não foi enganado pelos outros, ele não foi enganado pelas suas celebrações, ele não foi distraído por aqueles que cantaram Hosana, Hosana. Por quê? Porque ele poderia avaliar qualquer situação. Então, ele veio a Jerusalém, que uma vez que ele entrasse em Jerusalém, com esplendor, com a gritaria, com a aceitação das pessoas, ele iria à cidade do governo, iria declarar alguma coisa, mas ele não fez isto. Eles pensaram que iria aparecer perante o Sinédrio e declarar, visto que as pessoas que me disseram eu vim para tomar lugar, ele não fez isto. Eles já haviam de pensar que viria para dizer aos seus discípulos que agora era o tempo do rei para reinar. Mas no versículo 11 somos dito, e Jesus, Marcos 11:11, Jesus entrou em Jerusalém, quer dizer que é a entrada triunfante acima de todas as coisas, andando acima de todas as coisas que colocaram embaixo da terra. Ele entrou de forma majestosa, e Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ele olhou para tudo e percebeu. Ele sabia do coração das pessoas, a condição da nação, e sabia que este é o tempo em que ele sabia que haveria um tempo que há de chegar, aonde ele reinará como rei na terra e no mundo. Então, a percepção do louvor do rei. Ponto número 1. A predita chegada do rei verdadeiro. Marcos 11, versículo 1. Marcos 11, a partir do versículo 1. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betafagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está de frente de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso, amarrado, um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. Poderás ver aqui o conhecimento aqui, poderás ver aqui a revelação. Nós chamamos a palavra do conhecimento. Ele não estava lá, mas ele sabia, assim que mandaram os discípulos, o que queriam encontrar lá, o que queriam ver lá quando chegasse lá. Então lhes disse: este é o lugar. E o homem nunca tinha montado aquele jumento. Como é que ele sabia? É a palavra do conhecimento, é o dom do Espírito. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus lhe dará, estará nele sem medida. Versículo 3. Se alguém vos disser, por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele. Logo o deixará trazer para quê? Eles não discutiram com o homem. Ele não fez nenhum arranjo com o homem, mas ele sabia que quando os discípulos chegarem lá e libertarem o jumentinho, tirarem a corda, alguém iria lhes perguntar. Ele sabia, tinha o conhecimento que isto iria acontecer. E quando
lhe perguntarem assim, somente lhes diga que o Senhor precisa dele. E logo eles foram e encontraram. Eles foram obedientes, não perguntaram. Por que nós devemos ir buscar o jumento de alguém, soltar o jumentinho e nos fazer uma pergunta? Isso vai ser embaraçoso. Os discípulos não perguntaram ao Senhor. O que ele disse, faça. É isto que atualmente que os discípulos antigos eles tiveram muitas respostas das suas orações, as suas vidas foram transformadas, por isso que eles viram grandes sinais de milagres que muita gente não vê nos nossos dias, porque quando o Senhor fala para eles, Ele é o Senhor dos céus e da terra, é o Senhor da glória, é o Senhor da terra, é o Senhor dos céus e da terra, todo o poder nos céus me é dado. E é submeto a Ele. Eles foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre os dois caminhos, e o soltaram. Eles não foram pedir permissão. Podemos fazer isto e aquilo. O Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho unigênito para ser um reino. Disse o que tinha que fazer e ele fez. 5. E alguns dos que ali estavam lhes disseram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhe tinha mandado e deixaram-nos ir. Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado. Precisamos de saber mais da palavra de Cristo, porque a palavra de Cristo vai ter efeito, vai ser poderosa, Quando falares a palavra para o seu vizinho, terá efeito. Quando falares para a doença, a palavra terá efeito. Mesmo as personalidades, palavra de Cristo, esta palavra terá efeito. Quando falares esta palavra para Satanás, que há de vir para te tentar, você dizer que está escrito, esta palavra terá efeito. Ele falou a mesma palavra que Cristo tinha lhes dito, que se alguém vos perguntar, por que estão a soltar o jumentinho? Somente digam isto e eles vão soltar. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele e os seus vestidos e assentou-se sobre ele. Isto tinha sido predito há tempo atrás na palavra de Deus. E eles foram de acordo com a predição da palavra. Isaías 43. Isaías 43, versículo 15. Isaías 43, versículo 15. Eu sou o Senhor, vosso Santo e Criador de Israel, vosso Rei. Sou vosso Rei, porque sou vosso Rei. Ele tem o senhorio de tudo. Ele tem o senhorio da comunidade, tem o senhorio do homem que pertence àquele jumentinho. Ele é o seu rei. 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Era uma coisa nova para os discípulos, que Jesus pegaria um jumentinho daquela maneira e montar. Mas ele é o rei. O rei sempre faria nova coisa. Sempre que se tornar rei da sua vida, novas coisas estarão sempre acontecendo na sua vida. Tudo que Cristo podia fazer, Ele pode fazer. Ele se torna o Senhor, Redentor, o Rei da sua vida. Você começará a ver novas coisas. Estou a dizer, começarás a ver novas coisas. 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis, eis que porei um caminho no deserto, e ireis no ermo. Oséias capítulo 13. A predita chegada do verdadeiro rei. A predita chegada do verdadeiro rei. Todos os reis que vieram antes dele, em Israel, não conseguiram libertar completamente os filhos de Israel.
David fez um pouco que podia fazer depois da morte. Os filisteus continuaram a atormentar as pessoas. Salomão também fez o que ele podia fazer. Depois dele partir, o inimigo veio e continuava a atormentar as pessoas. Mas é o verdadeiro rei que veio finalmente, veio com poder, e quando ele chegar, todos os problemas são resolvidos. Ele vem a Israel. Quando permitirem a ele reinar como rei, todos os desafios eventualmente serão removidos, mas agora não tinha lhe permitido, mas você permita ele no seu coração e todo o problema será resolvido em nome de Jesus. Oséias 13, versículo 9. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra teu ajudador. Israel, você está-se a destruir. Eu sou o teu ajudador. Se você permitir ele ser teu rei, todos aqueles problemas que você vê, não há nenhum outro que vai te salvar em todas as suas cidades. Onde está agora o teu rei para te guardar em todas as cidades? Os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes. Ele diz que ele é o rei. Zacarias 9. Zacarias 9. 9, 10. Estamos nos aproximando agora para o Novo Testamento. Estamos nos aproximando para onde Cristo, Ele mesmo, estamos nos aproximando quando Cristo chegar. A revelação se torna mais clara, se torna mais simples, se torna mais aberta, que agora sabiam que o rei está vindo. E quando ele vier, isto é o que vai acontecer. Zacarias 9, 9. Diz que alegra-te muito, ó filha de Sião. Não é alegra-te, não é só alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti. Eis que o teu rei virá a ti. Quando ele vier, todas as pessoas vão passar pela porta da cidade e entram na cidade. É assim como saberás que este é o rei esperado, o rei predito, e aquele que iria cumprir toda a revelação do verdadeiro rei. Aí eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. E destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele diz, quando ele vier, e você permitir que ele reine de forma suprema, você permite que ele reine sem reservas. Diz que o arco de guerra será destruído e ele anunciará paz. Ele é o príncipe da paz às nações e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar. Esta é a predição que ele viria. Quando ele vier, isto é o que vai acontecer. Agora, a questão é a seguinte. Será que os judeus entendiam? A pergunta é, a nação entendeu? A pergunta é, será que os discípulos neste tempo, quando essas coisas acontecer, será que eles recolheram, se lembraram que isto iria acontecer quando o rei chegar? João capítulo 12, 15, 12, 13. João 12, 13. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito, predito, como está escrito, profetizado. Agora o cumprimento chegou.
ele sentou sobre esse jumentinho, como está escrito 15. Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem, assentado sobre o filho de uma jumenta. 16. Será que Israel, a pergunta é a seguinte, será que Israel entendia? Será que os judeus entendiam que este é o rei? Será que os líderes do povo entendiam que este é o rei? Será que os seus discípulos também entendiam que este é o verdadeiro rei? 16. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Os discípulos não entenderam no princípio. Como é que os judeus, também não salvos, poderiam entender? Se os discípulos não puderam entender, como é que o sinédrio, líder das pessoas, podiam entender? Se os discípulos não entendessem, como é que a nação poderia entender? 16 nos diz, os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Quando ele ressuscitou dos mortos, quando ele foi glorificado, se lembraram das coisas que aconteceram, da entrada triunfal em Jerusalém. Começaram a comparar as escrituras do Antigo Testamento em Safanias, em Zacarias, em Isaías, em outras partes do Antigo Testamento. Agora entenderam. Você também vai entender agora. Agora você vai entender. O entendimento trará bênção na sua vida em nome de Jesus. Antes de eu me mover do ponto número 1, vamos voltar para Marcos 11. Estou lendo o versículo 3. Marcos 11, 3. E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele. E logo o deixará trazer. E logo, dizei-lhe que o Senhor precisa dele. E logo o deixará trazer para quê? Diga a eles que o Senhor, o Rei de Israel, precisa dele, precisa dela, precisa disto. E logo, sem discutir, sem argumentar, ele vai libertar, porque pertence ao Senhor. Veja para isto, de forma crítica. Entenda. No final do versículo 2, que nunca nenhum homem tinha montado. Este jumento em particular não foi criado, não foi trazido no mundo, porque o jumento era para servir o homem. Ainda que estivesse no quintal daquele homem, não era para aquele homem. Ainda que estivesse naquela família, não era para aquela família, que nunca ninguém havia montado. Se alguém te desafiar, diga, o Senhor precisa dele. Será que já pensaste em si mesmo? Por que foste criado? Qual é o propósito pelo qual vieste ao mundo? Por que foste salvo? Por que te tornaste filho de Deus? Você é para o mundo? Você é para a comunidade? Você é para a sua profissão? Você é para isto, para aquilo? A resposta é, o Senhor precisa de ti. Louvado seja o Senhor, que Ele precisa de mim. Há algo valioso em ti que Ele precisa de ti. Há algo essencial em ti que Ele precisa de ti. Quando a chamada chegar, dizer, trazei-o para mim, trazer a ela para mim, porque você não vai resistir, porque você saberá. Aqui está o propósito pelo qual foste criado, por que você vive. O Senhor precisa dele. Isaías 43. Isaías 43, 21. Esse povo que formei para mim, preciso deles, precisa deles. Há pessoas que admiram-se, por que estou aqui na terra, por que tenho que ser salvo, por que tenho que vir ao Senhor, por que servirei ao Senhor, por que adorarei ao Senhor.
Ele te criou exatamente para esse propósito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Salmos 4, 3. Tenha consciência sempre que o Senhor precisa de mim. O Senhor precisa dela. O Senhor precisa dele. Por isso, quando a chamada vier para o seu filho, que o seu filho tem que dar a vida ao Senhor, você não impeça o seu filho. O Senhor precisa do seu filho. O Senhor precisa da sua filha. Se a chamada vir para a sua esposa, que ela tem que servir ao Senhor, consagrar-se ao Senhor, servir ao Senhor sem reserva, em justiça e santidade, daquele ponto até o resto da vida dela, você não vai lhe desencorajar, porque o Senhor precisa dela. Se a chamada chegar para o seu marido, e o Senhor coloca a mão sobre o seu marido, e o seu marido estar no tempo tranquilo, na devoção, e dizer sim, eu sei que estou salvo, sei que sou santificado, quero viver, quero deixar esse emprego lucrativo, servir ao Senhor, você não vai impedir o seu marido dizer, como é que vamos ter isto e aquilo e aquilo? O Senhor te promoveu, você não vê que é a resposta da oração, o Senhor é que precisa dele. Você vai soltar a cada um, vai libertar a cada um, aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquela esposa para o Senhor, para que o Senhor possa fazer o uso deles pelo propósito que o criou em nome de Jesus. Você mesmo, quando o Senhor te chamar, você responderá, eis-me aqui. Quando o Senhor colocar a sua mão sobre ti, dizer que eu preciso de ti, preciso dela, não vais perguntar, mas aquele, eu ainda não fiz tudo. Quando o Senhor te chamar, você responderá em nome de Jesus. Salmos 4, versículo 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Não para o mundo, não para educar o mundo, não para levantar o mundo, não para transpirar e trabalhar pelo mundo, porque o mundo eventualmente será destruído. Tudo irá passar por um fogo. Todos os elementos, mas você é muito especial no lado de, que ele diz, eu vou te usar para ir a Jerusalém, eu vou te usar para alcançar a sua tribo. Saiba que o Senhor separou para si aquele que ele é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Alguém diz amém. Gálatas capítulo 1. Existe este homem chamado Saul, não sabia por que ele foi criado. Ele estava lutando contra o propósito da sua criação. Ele contradizia o propósito da sua criação, mas eventualmente a voz chegou, eventualmente a chamada chegou e ele reconheceu, agora entendeu por que Deus me criou, por que Deus o criou, por que Deus deu talento, por que Deus deu coragem, por que Deus deu-lhe o sonho dentro dele, agora entendo. Gálatas 1, 15, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Quando a chamada chegou para mim, a voz veio para mim que eu preciso de ti, tenho necessidade de ti. Imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Eu oro que a mesma urgência, a mesma resposta que respondeu de forma imediata, você não vai recuar. Você não vai recuar. Quando ele te disser que precisa de ti, como o dono daquele jumento, assim que libertou tudo para aqueles discípulos para tomarem aquele jumentinho para Jesus, aqui você reconhecer que ele tem necessidade de ti, você também fará o mesmo em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 6, 19.
Não sabeis vós que o vosso templo é templo do Espírito Santo? Já pensaste do seu corpo, meu corpo, minha beleza, minha beleza, meu talento, meu poder, minha habilidade natural, minha coragem, minha visão, minha paixão. Não. Estás a desviar. Não sabeis que és o templo, és propriedade do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, te fez com um propósito. Você não se pertence, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus, é a razão por que você vive. Glorificai, pois, a Deus, por isso que você está no reino. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ponto número 2. O preview, aprovação do rei confiável. Marcos 11, 8. Marcos 11, 8. E muitos tendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai David, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Atualmente estavam dizendo: salva-nos, redima-nos. Viemos debaixo da sua autoridade, debaixo da sua lealdade, da sua supremacia. Hosana, salva-nos. Hosana, nos redima. Hosana, nos torna livre. Hosana, quebra os jugos da opressão diante de nós. Hosana nas alturas. Lucas 24. Agora vais entender quando fala-se, agora entendentes o que eles estavam esperando. Lucas 24, quando eles clamavam: Hosana, nosso rei, salva-nos de todo o poder do governo. 24, 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. E nós esperávamos. Que tipo de esperança é esta? Será que estavam pensando na salvação, na santificação? Estavam pensando na santidade? Estavam esperando em que levar eles para o céu? Estavam esperando o quê? Quando pediram pelo primeiro rei, é o que eles pensavam. Quando eles pediram o primeiro rei, vamos lá voltar para 1 de Samuel. Agora, a ideia que tiveram, o entendimento que tiveram, quando este rei chegar, e esperávamos que é aquele que remisse, que salvasse. 1 de Samuel 8, 19. 1 de Samuel a partir de 8, versículo 19. 8:19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Eles queriam ter um rei. Agora Jesus veio, abriu os olhos dos cegos, fez os surdos ouvir, curou as doenças, as pessoas que eram oprimidas pelo diabo, ele libertou, ele redimiu a elas e salvou-os das doenças. E eles pensaram que este é o rei, este é o Messias, este é o Cristo. O que temos que fazer? Diante do poder romano, diante do governo romano, da opressão romana, assim que Cristo está aqui: Hosana, salva-nos. Nós reconhecemos a sua realeza. Eles estavam pensando na liberdade do governo romano.
Versículo 20. Nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. E fará as nossas guerras. Por isso que eles se surpreenderam. Assim que Jesus entrou de forma triunfante a Jerusalém, então clamaram Hosana. Todos gritavam: salva-nos, liberta-nos. Este é o tempo. Este governo romano não deve continuar a nos oprimir. Então ele entrou. Depois dele entrar, olhou em volta e depois saiu, foi para Betânia. Por quê? Por que ele fez isto? Esse é o tipo de anticlama das situações do dia. Nós esperávamos, assim que chegou, haveria de nos libertar da mão do governo romano. Mas, entenda, este é o rei confiável. O que eles estavam fazendo? Era uma provação do que vai acontecer no futuro. Isto era apenas um preview, uma imagem que mostra daquilo que iria acontecer no futuro. Salmos 2. Este é o rei real, o rei ordenado, ungido para salvar a nação de Israel, mas não é esse tipo de salvação. Salmos 2, versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Israelitas não entendiam. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. É uma afirmação da sua aprovação, que este é o rei vindouro, que este é o rei confiável. Mas eles pensaram dizer: agora toma do reino, toma da política, agora toma o governo romano. Não é algo assim. Salmos 45. A aprovação do rei confiável. Isto era apenas uma imagem daquela aprovação. Salmos 45, versículo 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, não é algo temporário, não é algo terreno. O seu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O sceptro do teu reino é um sceptro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. É o rei confiável, é o rei esperado. Mas mesmo assim, quando ele reinar, isso no futuro, tudo que vemos no estudo hoje, era um preview da aprovação deste rei confiável. Salmos 89. 36. 89. 36. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. O trono deste rei, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o confiável, o apontado, o ungido e aprovado pelo Pai, cujo a sua imagem futura é que o reino dele iria continuar. Será estabelecido para sempre. 37. Como a lua. E a testemunha do céu é fiel. E a testemunha do céu é fiel. Salmos 110. Salmos 110. Versículo 1. 110. Versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Viste esta palavra Senhor duas vezes. É o Senhor, Deus o Pai. Disse o Senhor ao meu Senhor. Este é o Senhor Jesus. Viste esta palavra Senhor como é escrita com a letra maiúscula e a outra
porque também o filho é próximo ao filho, também escrito com S maiúsculo também. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o sceptro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Mas lembra-se, ainda devia ser o futuro. O seu reino será no futuro. Quando ele vier reinar no futuro, é que atualmente serão capazes de dizer: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, abençoado é este que vem no nome do Senhor. Salmos 118, versículo 24. Vais ver exatamente a palavra que eles estavam pronunciando, é dos Salmos, é profecia dos Salmos. Salmos 118, 25. Oh, salva, isto quer dizer Hosana. Liberta-nos, torna-nos livres. Oh, salva, Senhor. Nós te pedimos, oh Senhor, nós te pedimos, prospera. 26. Estão aqui? Estou-vos a perguntar, estão no versículo 26? Leia lá o versículo 26, desde o princípio. 1, 2, 3. Viste? É exatamente isto que estavam dizendo. Era um preview daquilo que iria acontecer. Não tinha acontecido naquele, não veio de acontecer naquele tempo completamente. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. E eventualmente disseram isto como uma imagem que vai mostrar como o futuro será. Então, que o rei, que Cristo viria, seria rei, reinaria, seria o rei. Isaías 9, 6. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. A lealdade, a supremacia estaria sobre os seus ombros. Este é o verdadeiro rei, este é um rei confiável. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E do incremento deste principado e da paz, ele seria o rei de Israel, seria a cabeça de Israel, seria do incremento deste principado e de paz não haverá fim. Não haverá fim sobre o trono de Davi. É isso que eles estão a dizer: bendito é o filho de Davi, sobre o seu trono Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Alguém grite amém. Não é ideologia de Israel que fará isto. Não é o entendimento de Israel que fará isto. Não é a hierarquia religiosa de Israel. É o zelo do Senhor dos Exércitos que fará isto. Daniel. Cristo é o rei. E ele reinará para sempre e sempre. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, 3. Daniel 7, 3. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Este é o seu título. É Jesus. E eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. O tempo está chegando, onde Cristo virá de novo, voltará. E ele virá com as nuvens. Não no tempo que quando ele veio através de Maria. Não no tempo quando ele veio, mas neste tempo.
ele virá com as nuvens do céu. Ele veio como ancião de dias, e trouxeram-lhe o Filho do Homem diante dele, e foi-lhe dado, dirigiu-se o ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno. Alguém grite amém, que não passará. E o seu reino, o único, que não será destruído. Ele vem. Estou a dizer que ele vem. Mas, neste tempo, deixa-te lembrar, já lemos antes, deixa eu ler de novo. João 12, neste tempo, os discípulos não entendiam, por isso faziam a pergunta: estarás neste tempo o reino a Israel? Morreste, foste sepultado, ressuscitou e agora apareceste para nós com muitas infalíveis provas. É este o tempo? Não entende que os gentios ainda não entendem que Jesus traria. Diz que tenho ainda outras ovelhas que ainda não estão neste rebanho, que eu tenho que trazer. Eles não se lembraram. Disseram que neste tempo vais restaurar o reino a Israel. Vais reinar. Jesus disse, não é para vós saber o tempo e as estações em que Deus colocou. Está tudo nas mãos de Deus. Mas vós permaneceis em Jerusalém, recebereis poder, que o Espírito Santo há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles não entenderam que este não era o tempo do cumprimento final de ele ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos para João 12, 13. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem, assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Vamos agora para o ponto número 3, Marcos 11. Marcos 11, versículo 11. E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Por que este tipo de anticlamadores não foram imediatamente para o lugar da cidade no lugar da religião, tomar os templos da adoração e declarar-se a si mesmo que eu sou o juiz justo, sou o reino, e todas as pessoas que aceitaram a minha autoridade, eu vos coloco debaixo de mim, estou vos anunciando e colocar tudo certo agora. Ponto número 3 agora. A percepção do louvor pelo reino vindouro. Ele viu tudo, avaliou tudo, viu o grito, Hosana, Hosana ao rei, Hosana nas alturas, e disseram: Hosana ao rei, bendito é o reino do nosso pai David, que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ele ouviu, olhou em volta,
deixou a eles e saiu de Jerusalém para Betânia. Sabe por quê? Ele percebeu, ele entendeu, não era a primeira vez aqui. Antes eles tinham feito algo assim. João 6. João 6, 15. João 6. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir o arrebatá-lo para o fazerem o rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Por quê? Sabia que não era o tempo. Sabiam que eles não tinham um bom coração. Sabiam que eles não estavam fazendo aquilo com uma boa atitude. Sabiam que eles tinham razões não boas. Quando vieram para lhe arrebatá-lo e forçar para ser rei, ele abandonou-lhes e foi ficar só. Eventualmente lhe apanharam para onde ele estava. Versículo 25. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, mestre, professor, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, não porque viste os milagres, me aprovam que eu sou o rei, que não porque vocês querem que eu reine no vosso coração, reine na vossa família, não porque vocês querem que eu reine no vosso caráter, reine na vossa conduta, reine no vosso estilo de vida, mas porque comeste do pão e vos saciastes. As pessoas da barriga, aqueles que adoram pela barriga, oram pela barriga, vocês me buscam porque vocês comeram pão e saciaram. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Eventualmente, você sabe, quando lhes disse a verdade, eles não continuaram, é o que estamos a ver, ele percebeu os seus corações, percebeu a mente deles, percebeu que aquilo era superficial. Veja este mesmo capítulo, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, aqueles que corriam para ele, aqueles estavam dizendo que ele tem que ser o rei, temos que forçar, temos que fazer dele o nosso rei. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? 66. Desde então, muitos dos seus discípulos, os que se chamavam discípulos, tornaram para trás e já não andavam com ele. Viu que não estavam prontos, somente ministrava para as suas barrigas, o ministério, eles só estavam interessados para serem libertos do governo romano, ele não estava interessado nas políticas do dia, nos problemas do dia, ele queria esperar pelo tempo do Pai, quando chegasse a ser rei, por isso que ele não estava interessado, eles foram dele. João 2. João 2. 24, 25. João 2, 24, 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Essas pessoas que ficavam a gritar: ei, este é o operador de milagre. Oh, este é o grande supridor. Este é o operador de milagre. Ele será Hosana, Hosana nas alturas. Ele não confiava neles, porque conhecia tudo. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Já notaste? Eles pensaram, eles disseram: este é o rei, este é o rei. Veja para isto. Mateus 22, 16. Mateus 22, 16. Queriam o testar.
queriam encontrar, descobrir se este tem entendimento ou não. Se um rei estará sobre nós, tem que nos libertar de César. Mateus 22, versículo 16. Versículo 16. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. De ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? É correto pagar tributo a César ou não? Nós somos o povo de Deus, descendentes de Abraão. Está correto? Para o governo estrangeiro, o homem romano, reinar, Jesus, porém, conhecendo a sua maldade. Jesus conhecendo a sua malícia. Por isso que o ponto número 10 é a percepção e a compreensão do rei triunfante. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, diz: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. Mas saiba, esta ideia, César, nunca tinha saído da mente deles. Lucas 23. Lucas 23. Eles perceberam, tinham sabedoria, respondeu, lhes despediu e não estava competindo com César para tomar o governo terreno de César. Lucas 23, 2. Começaram a acusá-lo, dizendo: havemos deixado este, pervertendo a nação, proibindo a dar o tributo a César. Veja lá. Isto é o que estava na sua mente. Esta é a resposta que esperavam de Jesus. Que ele diria: não pague nada a César. Eu sou o vosso rei. E eles tomariam esta oportunidade. Mas ele não disse isto. Ele disse: dê a César o que pertence a César e a Deus o que pertence a Deus. E ele diz que ele é Cristo Rei. 3. Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. 14. Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. João 19. Esteja a ver a mente deles, esteja a ver a maldade deles. João 19, 12. Diz assim: desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra
o César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotos, e em hebraico, Gabata. Continua assim, versículo 14. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus, eis que o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o. Quero te lembrar, isto era uma semana depois de gritarem Hosana, Hosana. Foi o princípio da semana. Quando disseram crucifica-os, crucificam, quer dizer, era a mesma semana. As pessoas eram superficiais. Eles não entendiam o que estavam dizendo, Hosana, Hosana. Então, depois desta uma semana antes, já são essas pessoas, as mesmas a gritarem crucificai, crucificai. Então, mas eles brandaram, disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei. Responderam os príncipes, não temos rei senão o César. Deixa que eu clarificar que o Senhor não vai depender. Veja a sabedoria de Deus que está nos a dizer. Em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Esta é a sabedoria de Deus. Assim que Jesus percebeu a superficialidade das pessoas, Deus Deus te dará a percepção em nome de Jesus. Assim que você dá às pessoas o pão, a comida, a água, as coisas materiais, a roupa, e todas essas coisas que você dá, vão gritar Hosana, vão gritar abençoado é o nome do Senhor, vão gritar você é o nosso líder, você é o nosso rei, vão gritar você é o nosso pai em Israel, nosso pai no Senhor. Não estou a falar de vocês, mas estou a falar de pessoas que nasceram de novo. Louvado seja o Senhor que você nasceu de novo. Eu disse louvado seja o Senhor, você nasceu de novo. Mas pessoas do mundo, quando você lhes dá isto e aquilo, quando você lhes diz que isto não é coisa importante, a salvação, conhecendo o Senhor é coisa importante, agora vão mudar. Nós nem sabíamos que este é o homem mau. Crucificam agora, crucificam agora. Isaías 2, 22. Deixai-vos, pois, do homem. Então vão te louvar, vão te honrar, vão clamar, gritar, humano. Deixai-vos, pois, do homem. Vão dizer que o Senhor está... Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em quem deve ele ser estimado. Jesus sabia que Deus o faria o rei e não homem. E olhou para Deus e você olhará para Deus. Toda coisa boa que você vai apanhar, você olhará para Deus. Promoção, você olhará para Deus. A lealdade, a bênção, você olhará para Deus. O homem vai desapontar. Alguém te promete, farei isto, farei aquilo. Então você abandona a adoração, você abandona Deus, porque agora o que eu estava à procura, fulano de tal disse que eu tenho que vir. Então, ele me deu o apontamento no tempo de estudo bíblico. Saiba, agora eu não posso ir ao estudo bíblico hoje, vou para aquele homem, ele me prometeu. Você será desapontado, você será chocado, mas você não irá abandonar ao Senhor por causa dos homens deste mundo, em nome de Jesus. Salmos 118. Salmos 118, 8, 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Colocar confiança em Deus. Ele prometeu os céus e na terra. Vão te prometer pão e manteiga, vão te prometer coisas materiais, vão dizer, por que estás a orar, por que estás a jejuar, por que você está a buscar a Deus, por que vai à igreja, tudo que você quer ir à igreja, eu vou te dar. Não, ele não pode te dar tudo que estamos à procura.
Eles podem dar salvação? Será que pode dar graça? Será que pode dar santidade? Será que pode colocar o seu nome no livro da vida? Será que pode dar o céu? Me respondam, igreja. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. O seu coração será para o Senhor. Eu disse, o seu coração será para o Senhor. Salmos 37. 3. 37, 3. Confia no Senhor. Queres salvação? Queres santidade? Confia no Senhor. Queres o suprimento de todas as suas necessidades? Confia no Senhor. Queres alguma coisa, promoção, exaltação, honra? Confia no Senhor. 37, 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. A sua vida será segura e salva em nome de Jesus. Verdadeiramente serás alimentado. Seja qual for a pobreza, seja qual for a economia, o Senhor vai te alimentar. Lembra-se que Ele precisa de ti, Ele tem que te alimentar, tem que cuidar de ti, para que verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Vocês perderam um amém aí. Deleita-te no Senhor. Não deleita-te se essas pessoas estão a gritar Hosana, Hosana. Abençoado é aquele que vem no nome do Senhor. Eles somente são multidão. Eles não sabem o que estão a dizer. Depois de uma semana vão mudar. Depois vão gritar crucificai-o, crucificai-o. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. E Ele tudo fará. Isto é o que Jesus fez. Isto é o que Jesus fez. Colocou a confiança no Senhor. Agora chegou. Tudo aconteceu em Filipenses capítulo 2. Versículo 9. Filipenses 2, 9. Ele já fez. O homem não pode fazer isto. Israel não pode fazer isto. O Deus Todo-Poderoso fez para ele e ele também fará para si. Porque Deus exaltou e deu-lhe um nome que ninguém pode fazer isto, que é acima de qualquer nome. Para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, das coisas que estão no céu, as coisas que estão na terra, que toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Toda língua vai confessar. O Deus Todo-Poderoso fará isto. O Deus Todo-Poderoso fará isto possível. Vai acontecer. Ele é o verdadeiro rei, vai acontecer. Ele é o rei confiável, vai acontecer. Ele é o rei triunfante, vai acontecer em nome de Jesus. Tudo que tem que acontecer, como exaltação, como profissão, todas as coisas que vão acontecer para ti, que vem da mão do Senhor, o homem não fará isto por si, mas o Deus dos céus é Ele quem fará isto por si e por nós, em nome de Jesus. Vai acontecer eventualmente, e eventualmente veremos que toda a terra, todo mundo estarão debaixo da liderança, estarão debaixo da supremacia do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 19, 11. Eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e os que estavam assentados sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas. E tinham um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E o seguiam os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro.
e da sua boca saía uma grande espada para ferir com ela as nações, e ele as regirá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome. Tem escrito este nome. Alguém pode gritar este nome? Diga de novo. Finalmente, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus vai reinar. É o Pai que fará isto acontecer, não é aquela multidão que não pode ser confiada. Jesus percebeu e ele foi para o templo e olhou em volta. Diz que esses aqui são piratas, esses não sabem o que estão a dizer, são falsos, deixou a eles. O Pai, eventualmente, lhe fará Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você é filho de Deus, você crê, você é salvo, santificado, cheio pelo Espírito Santo. Tudo que o Senhor tem para ti, Ele te dará. Não te preocupas. As pessoas que te prometem vão te dar isso, vão te dar aquilo, esqueces. Deus é quem vai te honrar. Deus é quem vai te promover. Para de olhar para o homem que não pode cumprir as suas promessas. Olha para Deus, tudo que Ele ordenou, que você será em nome de Jesus. Levanta-se agora, fala com o Senhor em oração. Ele falou para nós hoje sobre esta entrada triunfal. Agora precisamos de levar tudo isto a Deus em oração, para que tudo que temos que ter dele, a salvação, santificação, batismo no Espírito Santo, suprimento, tudo Ele te dará em nome de Jesus.